Olá, vamos dar início aí ao nosso curso da parte de integrais. A gente vai começar a fazer questões que vão exigir vários tipos de integrais diferentes. E aí a gente vai fazendo e vai aprendendo o passo a passo, beleza? Vamos lá então. Então a gente tem aqui uma questão que envolve 5 integrais, cada uma de um determinado tipo. E aí a gente vai no passo a passo explicando quais são os caminhos, as sacações para a gente poder resolver cada integral. Normalmente as integrais elas são resolvidas de uma determinada forma. E aí a pessoa tem que bater o olho e dizer é substituição trigonométrica, e aí tem que ter treinado anteriormente. Então, caso você não tenha treinado anteriormente essa parte de integrais, a gente vai fornecer a você um curso extra de integrais com mais de 10 horas de duração. E aí, com isso, você vai pegar essas questões e entender de forma bem tranquila. Mas, independente disso, eu vou gerando base para que você vá aprendendo na resolução da própria questão. E eu vou enfatizando qual é o tipo de integral que a gente vai resolver naquele determinado momento, beleza? Então aqui a gente tem 5 integrais para resolver. Vamos concentrar um a um. Então, aqui está a nossa primeira integral desse curso de cálculo envolvendo a parte apenas de integrais. Então, ao bater o olho nessa integral, eu já saco que ela é uma integral que é necessário fazer uma mudança de variável. E a mudança de variável é exatamente chamar isso aqui de u. Por quê, professor? Como é que eu vou saber isso? Meu irmão, isso a gente aprende fazendo. Mas, vê só, se você derivar o u, a gente vai dizer que du dx, ele é a derivada de x2, 2x, e a derivada de 2x é menos 2. E a derivada de uma constante é zero. Então, a gente, se colocar o 2 em evidência, a gente obtém o seguinte, 2x menos 1, e esse dx aqui, a gente encontra que o nosso du, ele é 2 que multiplica x menos 1 vezes dx. E aí a gente já percebe que aqui, tem x menos 1 vezes dx. Então, a gente conclui que x menos 1 vezes dx é exatamente, du sobre 2. Essa é a substituição que a gente vai fazer também. Então, isso daqui vai virar u, e esse pacote ele é du dividido por 2. Então, vê como é que vai ficar a nossa integral. Daqui a pouco a gente muda esses limites de integração. Se a gente colocar x igual a zero nessa equação, 0 e 0 só sobra 1. Então, o valor de u é 1. E se a gente colocar nessa equação x igual a 2, veja o que vai ficar. 2 ao quadrado, menos 4, mais 1. Então, vai ficar que u também é 1. O que está ficando? A nossa integral está sendo de 1 até 1. Tudo bem que é e elevado a u, du dividido por 2. Mas de 1 até 1 não tem área nenhuma. Então, isso aqui já vai dar 0. Se isso aqui já está dando 0, então esse item ele é verdadeiro e já encerra esse item. Então, se os limites de integração não tem nenhuma variação, é de um valor para o mesmo valor, seja lá qual for a função que esteja aqui dentro, o valor da integral vai dar 0, não tem área nenhuma, ok? Massa. Então, primeira resolvida. Vamos então dar continuidade. Vamos para a segunda integral da nossa questão. Essa integral daqui, ela aparenta muito a parte de limites. É importante que a gente reescreva x ao quadrado menos 4 como o produto de x menos 2 que multiplica x mais 2. Isso daqui que a gente acabou de escrever é essa expressão, A2 menos B2, o quadrado da diferença. Então isso aqui, como você já sabe, é A menos B que multiplica A mais B. Tinha que saber isso, professor? Claro, isso aqui é uma parte básica quando se estuda limites. E o que é que isso vai ajudar? Vai ajudar muito, meu irmão, porque a parte de cima, ela vai ficar x menos 2, que multiplica x mais 2, e a parte de baixo é x mais 2. Logo, isso aqui a gente cancela, e cancelando isso daqui, a nossa integral vai ser uma integral bem mais simples.
vai ser a integral do que sobrou. Então, vai ser a integral de 0 até 4, a função que sobrou é x menos 2 dx. Agora, é simplesmente a gente integrar usando a integral de uma função polinomial. A integral de uma função polinomial, ó, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante. Mas a gente vai colocar os valores, então não precisa colocar o valor a constante. Então, traduzindo isso aqui, a integral de x, como você sabe, é x2 sobre 2, e a integral de 2 é simplesmente 2x. Isso aqui variando de 0 até 4. Coloca o valor 4, veja quanto é que vai dar. Se colocar 4 aqui, vai dar 16 sobre 2. Se colocar 4 aqui, vai dar 8. Então, isso aqui é a primeira etapa. Se colocar 0, dá 0. Então, aqui está ficando 0 menos 0. Ou seja, 0 é o valor dessa integral. Então, ó, é um item verdadeiro. Tranquilo? Então, tinha esse disfarce aqui. Era uma integral polinomial apenas, mas precisávamos visualizar esse disfarce, essa sacada de transformar esse x2 menos 4 nesse produto x menos 2 que multiplica x mais 2. E aí a base de limites era fundamental, porque essas sacações, elas são muito comuns na parte introdutória de limites, beleza? Dando continuidade aqui, vamos para a terceira integral, que é a integral 2, que a gente está na numeração partindo de 0. Bem, aqui tem uma integral que parece o chamado cabeluda, difícil, mas se você prestar atenção, menos 1, ele é raiz dessa aqui de cima. Se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1, e isso daqui, ó, vai ficar negativo menos 1 com esse negativo menos 1. Então, esse pacotinho aqui, ó, ele vai dar menos 2. E esse pacotinho aqui, ó, ele vai dar mais 2. Isso quer dizer que o número menos 1 é raiz dessa função aqui de cima. E o que é que isso ajuda? Bem, mais uma vez, era bom que você tivesse uma boa base da parte de limites. Isso a gente estuda muito em limites. Ó, sabendo que o menos 1 é uma raiz, a gente vai reescrever esse polinômio de uma forma mais, vamos dizer assim, simpática. A gente vai dividir esse polinômio por x mais 1, já que a raiz ela é menos 1. Então, a gente divide x3 por x, aqui dá x2, quando multiplica menos x2, menos x2, né? Menos x3, menos x2. Ao somar isso aqui, a gente vai ter menos 2x2, menos x, mais 1. Divido novamente, essa divisão vai dar menos 2x. Então, aqui vem 2x2 mais 2x. E aí, ao somar, a gente vai ficar com x mais 1. Isso aqui, ó, dá 1, menos x menos 1, 0. A tradução disso aqui é assim, ó. Você sabe que 8 dividido por 2 dá 4 com o resto 0. Então, eu posso dizer que o 8, a conclusão que a gente vai tirar dessa parte de cima, do mesmo jeito que 8 é igual a 4 vezes 2, a gente pode concluir daqui que esse produto dessa do segundo grau vezes essa do primeiro grau, ou seja, x2 menos 2x mais 1 multiplicado por x mais 1, ele é exatamente essa expressão aqui, ó. x3 menos x2 menos x mais 1. E aí, professor, o que é que isso vai me ajudar? Vai me ajudar que eu vou arrancar esse pacote, e no lugar desse pacote grandão, eu vou colocar x mais 1 que multiplica x2 menos 2x mais 1. x mais 1 que multiplica x2 menos 2x mais 1. Raiz de quem? Aqui tem, ó, x mais 1 embaixo. Então, eu vou cancelar. O outro truque que você tem que se ligar é que isso aqui, na verdade, ó, é x menos 1 ao quadrado. Então, na prática, a gente tem raiz de x menos 1 ao quadrado. Oxi, rapaz, está ficando apenas x menos 1. Não acredito. Aquela raiz bem complicadona, está dando só x menos 1? É. Então, a nossa integral é a integral, ó, de x menos 1 dx,
onde x varia de 2 até 4. A integral de x, x2 sobre 2, a integral de 1 vai ser esse menos x, e a gente vai fazer isso variar de 2 até 4. Colocando aqui o valor 4, 16 por 2, 8, colocando o valor 4, menos 4. Subtraído, colocando o número 2, 2 ao quadrado sobre 2, 2 menos 2. Então isso aqui já zera, e aí a gente obtém 4, é o resultado da nossa integral. E 4 é o que ele está dizendo que é. Então esse item 2 ele é um item verdadeiro. Então perceba que até agora não teve nada difícil a não ser a malícia, a sacada de o que fazer para resolver a questão. E isso só vai se aprendendo com várias questões resolvidas. Então você, para aprender o assunto de integrais, precisa estudar pelo menos 10 horas de estudo para estudar cada etapa. E a gente vai fornecer para você um curso completo, dividido por pedacinhos do mesmo tipo, beleza? Mas vamos dar sequência aqui para a gente seguir um pouco mais adiante. Então a nossa próxima integral é essa daqui, ó. Já é a integral que é a chamada substituição trigonométrica. Como é que eu sei, professor, que isso é uma substituição trigonométrica? Bem, lembra da equação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1? Pois é isso que a gente vai usar. Como assim é isso que a gente vai usar? Bem, eu posso dizer, ó, que o nosso cosseno ao quadrado, ele é 1 menos seno ao quadrado. Guarda que essa equação, essa questão é muito importante para você aprender com ela. Bem, mas para poder fazer essa substituição trigonométrica, eu preciso que o primeiro número seja 1, e ele não é 1, ele é 4. Então o primeiro passo é a gente colocar o 4 em evidência. Ah, mas 4 tem aqui, mas não tem aqui. Tudo bem, quando não tem problema. A gente acabou de colocar o 4 em evidência. Perceba que multiplicando volta a ser 4, e multiplicando, como esse 4 vai cortar com esse 4, volta a ser x2. Então tá tudo bem. Só que a gente vai, ó, tirar essa raiz aqui. Então a raiz de 4 já é 2, e a gente vai melhorar aqui dizendo que isso aqui, ó, na prática é x sobre 2 ao quadrado. Ok. E então, agora, a gente vai chamar esse pacotinho, de forma proposital, ó, como é 1 menos x menos 2 ao quadrado, esse pacote aqui, ó, 1 menos é o seno de u. Então, a gente vai dizer que x sobre 2 é seno de u. Fazendo meio pelo extremo, x é 2 seno de u. Derivando, então a gente diz que dx é 2 seno de u du. Só corrigindo aqui, isso aqui é seno de u. Então a gente vai fazer essa substituição. Então vamos lá fazer essa substituição. Os limites de integração a gente não se preocupa agora, tá? Então esse 2 vai para fora da integral, então tá aqui. A gente tem 1 menos, no lugar de x sobre 2, a gente está colocando seno de u. Então vou fazer de forma lenta, 1 menos o seno ao quadrado de u, vezes o dx. Mas olha quem é o dx. 2 seno de u cosseno u. 2 seno de u du, desculpe. E aí, essa expressão aqui, ó, se você prestar atenção, essa expressão é exatamente, ó, passando a raiz para lá. 1 menos seno ao quadrado de u é cosseno de u. Então, voltando aqui, ó, isso aqui tudo vai virar cosseno de u. Só fazendo aqui uma recapitulação, quando a gente deriva o seno, a gente obtém cosseno, tá? Então, foi uma falha aqui, cosseno de u du. Então, no lugar de dx, 2 é 2, isso aqui, eu coloquei errado, né? Eu vou apagar, corrigir, isso aqui é o cosseno de u, então 2 cosseno de u du. Então, esse 2 vai para fora da integral, quando pega aquele 2 vira 4, cosseno vezes cosseno fica cosseno ao quadrado de u du. Pronto. Essa é uma integral que o aluno precisa estar ligado em como resolver. É uma outra que você já tem que ter respondido mais de uma vez. Se não respondeu ainda, pega a manha agora. A manha agora é assim. Primeiro a gente vai para a expressão seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E depois a gente vai para a expressão que é o cosseno de 2θ. O cosseno de 2u, ele é cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u.
Então são duas equações básicas aí. Se a gente simplesmente somar, a gente simplifica o seno e obtém 2 cosseno ao quadrado de u é 1 mais cosseno de 2u. Logo, cosseno ao quadrado de u é 1 mais cosseno de 2u sobre 2. Aí sim, essa expressão você pode até decorar. Então, se eu colocar essa expressão aqui, ó, vai ficar, no lugar de cosseno ao quadrado, a gente tem 1 meio de 1 mais cosseno de 2u du. Esse 1 meio vai para fora e fica 2, quando simplificar. Aí a gente vai integrar o 1 e integrar o cosseno de 2u. Tá já acabando. Então, integrar o 1, ele é simplesmente u, e a integral do cosseno é seno. Seno de 2u sobre 2, porque quando a gente deriva o seno de 2u, a gente obtém cosseno de 2u vezes 2. Aí eu quero acabar com esse 2, aí a gente divide por 2. E aí, dessa maneira, agora a gente volta, porque por enquanto a nossa variável ela está em u, e eu quero que volte para x. Mas só multiplicando aqui, ó, 2u mais seno de 2u é o resultado da nossa integral. 2u mais seno de 2u. E isso a gente vai ter que saber, o u varia de quanto a quanto. Mas não é difícil, porque o nosso x variava de 0 a 2. Aí a gente coloca aqui, ó. Quando o x é 0, vai ficar 0 sobre 2, vai dar seno de 0. Seno de 0 é quando o ângulo é 0. E se a gente colocar aqui o x igual a 2, o seno vai dar 1. E esse seno 1 significa que o ângulo ele é 90 graus, ou seja, π sobre 2. Então, quando o x varia de 0 a 2, o valor de u, que é o ângulo do seno aqui, varia de 0 a π sobre 2. Então, a nossa variação aqui, ó, vai ser de 0 a π sobre 2. Se a gente colocar π sobre 2, 2 vezes π sobre 2, mais seno, 90 graus vezes 2, 180, π. Isso daqui é 0. Então, esse valor aqui, eu coloquei o π sobre 2 e agora a gente vai colocar o valor 0. 0 e seno de 0. Mas isso tudo aqui é 0. Então, isso está dando exatamente, ó, π. E se está dando exatamente π, é aproximadamente 3,14, o resultado da nossa integral. E ele está dizendo que é menor do que 3. E o que a gente está obtendo é 3,14, que é maior do que 3. Logo, esse item aqui, então, ele é falso. Foi a integral mais difícil até o momento dessas 4 que nós fizemos. As 3 primeiras tinham sido uma substituição, né, uma mudança de variável, uma sacada, mas essa, que é uma trigonométrica, substituição trigonométrica, ela é bem mais trabalhosa. O aluno de primeira pode achar um absurdo, mas é isso aí, ó. A gente precisa pegar aquele curso de cerca de 10 horas e ter a paciência de destrinchar etapa por etapa, a não ser que você já esteja afiado. Aí já vem direto para essas questões, beleza? Valeu, hein? Mas vamos dar continuidade, não acabou não. Ainda falta um tópico para a gente encerrar essa questão. Ó, esse tópico que está faltando aqui, mais uma vez, é o que eu chamo da sacada, é uma mudança de variável. Por quê, professor? Como é que você sabe que é uma mudança de variável? É a prática, meu irmão. A prática a gente bate o olho e saca. Então, isso daqui, ó, vai ser o meu u, 1 mais x2. Se eu derivar isso aqui, ó, derivar u em relação a x, a derivada de uma constante é 0 e a derivada de x2 é 2x. Logo, o nosso du, ele é 2x dx. Ó aqui a malícia, ó. Aqui não tem x dx, então, ó, x dx, ele é o du sobre 2, ok? Então, como é que vai ficar então? Essa integral que ele forneceu para a gente, eu vou reescrever ela. A integral de x sobre 1 mais x2, a integral de x sobre 1 mais x2 dx, ela é exatamente, ó, du sobre 2, fazendo devagar, no lugar de x dx, a gente coloca du sobre 2. E no lugar de 1 mais x2, a gente chamou isso de u. Então, aqui tem 1 sobre u. Esse 2 pode ir para fora, então fica 1 meio da integral de du sobre u. Isso aqui, ó, é ln de u. Então, vai ficar 1 meio ln de u.
E o U vai variar de quanto? Ah, isso é fácil. Então a gente coloca x igual a zero. Se a gente colocar aqui, ó, x igual a zero, o U vai valer 1. E se a gente colocar x igual a 3, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Então o U vai valer 10. Então se o x varia de 0 até 3, o U varia de 1 até 10. Então, ó, a gente vai colocar o U variando de 1 até 10. 1 até 10. Logo, isso aqui vai ficar 1 meio que multiplica ln de 10 menos ln de 1. É importante que você saiba que ln de 1 é 0. O gráfico de ln é sempre muito importante e nem todo mundo lembra. O gráfico de ln é algo assim, ó. E isso daqui, ó, quando o x é 1, o ln de x vale 0. Então, com esse gráfico daqui, você consegue memorizar facilmente que ln de 1 vale 0, hein? Então, guarda essa informação. Então, o que a gente está obtendo é ln de 10 sobre 2. Mas, professor, eu não sei quanto é ln de 10. Mas isso aqui é quanto? Isso aqui é e elevado a x tem que dar 10. O e é 2,4. 2,4 elevado a quem para dar 10? Então, eu posso dizer que esse x aqui, ó, se eu colocasse 3 ao quadrado, ele daria 9. Mas não é 3 ao quadrado, é 2,4 elevado a alguém. Então, garanto que esse x já é maior do que 2. Então, se isso aqui é maior do que 2, quando eu dividir maior do que 2 sobre 2, isso aqui tem que dar maior do que 1. E a questão está dizendo que é menor do que 1. Então, esse item ele é falso. Então, a gente resolveu 5 integrais. Das 5 integrais, tinham 4 que eram uma mudança de variável aí, relativamente simples, mas com alguma sacada. E tinha uma de uma substituição trigonométrica mais caprichada, porém básica. Aquele aluno que já estudou bem a parte de integrais, ó, anda de forma muito tranquila. O negócio é aprofundar, beleza? Valeu, então!